Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica. Hoje iniciando a nossa segunda unidade, tratando sobre análise conformacional, né? Nossa primeira parte sobre essa matéria, a gente vai estudar a rotação da ligação carbono-carbono, uma ligação sigma, como que os substituintes se comportam quando nós temos a rotação dessa ligação carbono-carbono. A leitura complementar que eu deixo para vocês, capítulo 2 do Paula Bruce, páginas 87 a 102, capítulo 3 do Carey, páginas 132 a 135 e capítulo 16 do Clyde, páginas 360 a 381. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista para começar a falar desse assunto de análise conformacional é que uma ligação simples, eu tenho aqui um modelo molecular, uma ligação simples carbono-carbono, ela tem um giro livre, tá? Então, vocês se lembram lá quando a gente estudou os orbitais moleculares, a formação do alcano e dos alcanos, né, das ligações carbono-carbono sigma? Vocês se lembram que é uma sobreposição de orbital frontal no eixo de ligação. Isso faz com que a ligação gire, tá? Nós não temos nenhum impedimento, ó. Vou girar essa parte da frente, ó. Olha aqui, ó. Ela gira exatamente assim, ó. Nós não temos nenhum impedimento de ligação sigma girar, ela gira no próprio eixo de ligação. Tanto ligações carbono-carbono, quanto ligações carbono-hidrogênio também. Ó. Nós temos um giro livre dessas ligações, porque elas são formadas com sobreposição de orbitais dessa forma assim. O giro livre vai levar a diversas disposições espaciais e essas disposições são chamadas de conformos, certo? Então, cada disposição espacial que esse giro resultar é chamado de um conforme diferente e a gente vai estudar a formação desses conformes. É importante dizer que uma dupla ligação, olha, aqui eu tenho um modelo molecular de uma dupla ligação, tá? Então, no modelo molecular fica essas ligações curvadinhas, mas vamos imaginar que uma dessas ligações é a ligação sigma e a outra é a ligação π. Tá? Nós temos um ângulo aqui, ó, de 120 graus, uma molécula planar. Percebam que por causa da sobreposição dos orbitais P, o giro não é livre. Ó. Eu não consigo girar ela da mesma forma que eu consigo girar o alcano. Tá? Então, uma molécula, uma dupla ligação, tá? Dois carbonos sp2 ligados, eles não têm giro livre, como tem no carbono sp3, e o carbono sp, uma tripla ligação, também não tem esse giro livre como nós temos no carbono sp3, certo? Como que nós usamos para representar esse giro, né? Qual que é a notação que nós usamos para representar num plano esse tipo de giro em torno de uma ligação sigma carbono-carbono ou carbono-hidrogênio? Nós utilizamos aqui as projeções de Newman. E como que são feitas essas projeções? Elas são feitas da seguinte forma. Imagina, ó, eu tenho aqui o etano, tá? Tá aqui desenhadinho, bonitinho. Eu só diferenciei as ligações amarelas e roxas para a gente ver depois. Mas está aqui o etano, 2 carbonos, 6 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui e 3, o terceiro está aqui, ó, 3 hidrogênios aqui, correto? Como é que eu faço para diferenciar? Na projeção de Newman, eu vou estar olhando, a molécula está aqui, tá? Eu vou estar olhando a molécula nessa direção. Vou virar para vocês. É como se você estivesse olhando ela de frente, ao longo da ligação que você está analisando. Então, olha essa imagem aqui, ó, que nós temos essa primeira conformação, que é uma conformação anti, tá? A conformação anti é exatamente isso que você está enxergando. No modelo molecular dá para ver certinho. Nós temos nessa parte da frente aqui, ó, esse carbono. Tá vendo que tem um círculo, né? E nós temos 3 ligações que saem do centro desse círculo. Essas primeiras 3 ligações que saem do centro do círculo, elas são referentes a esse carbono da frente aqui, ó, que vocês estão vendo, correto? Esse carbono aqui. As ligações que saem da superfície do círculo são as ligações referente a esse átomo de carbono aqui, ó, o de trás, correto? Então, esses 3 hidrogênios
que vocês estão vendo aqui, ó, que está saindo do centro do círculo, eles são esses 3 hidrogênios aqui, ó, ligados, né, pelas ligações amarelas ao carbono frontal, correto? Os hidrogênios, eu vou até trocar de cor, os hidrogênios que vocês estão vendo sair da superfície do círculo, eles são esses hidrogênios de trás aqui, ó. Esses hidrogênios de trás aqui, ó, que estão saindo do carbono de trás da projeção de Newman. Tá? Na projeção de Newman nós estamos vendo essa ligação carbono-carbono aqui, ó, longitudinal, tá? Em torno, vendo através da ligação. Essa primeira conformação, percebam ó, que todos os hidrogênios, tem um hidrogênio aqui, ó, e um aqui atrás. Todos eles estão o máximo distantes um dos outros, correto? O nome dessa conformação é uma conformação anti, ou alternada, ou em oposição. Quando nós temos uma conformação onde os átomos de hidrogênios estão alinhados uns com os outros, então nós estávamos assim, certo? Agora nós alinhamos os átomos de hidrogênio. Quando nós temos os átomos de hidrogênios alinhados um com o outro, nós temos uma conformação eclipsada, certo? Em que isso vai alterar e em que isso vai acarretar para nós? São conformações diferentes, tá? Eu posso ter ela anti, certo? Que é a máxima distância um hidrogênio dos outros, tá? Perceba, esses hidrogênios estão o máximo distantes possíveis um dos outros, e eu tenho a conformação eclipsada com esses hidrogênios próximos um aos outros. Se você olhar aqui, ó, lateralmente, nós vamos ver. Aqui eles estão bem próximos, tá? E na conformação anti, ó, percebam que eles ficam agora, ó, bem distantes um dos outros. Isso vai causar um problema energético para nós, porque à medida que eu aproximo esses átomos de hidrogênio, eu estou aproximando os pares de elétrons dessas duas ligações aqui na conformação eclipsada, correto? Aproximando esses pares de elétrons, nós vamos ter um efeito de repulsão entre eles, o que vai nos ocasionar uma maior energia ó, nos conformers eclipsados. Então, os conformers eclipsados em relação aos conformers anti são mais energéticos. Mas percebam que a barreira energética é relativamente pequena, apenas 2,9 quilocalorias por mol ou 12 quilojoules por mol. Essa barreira energética ela é suficiente para que nós tenhamos milhões de conversões por minuto. Então isso aqui está girando por minuto milhões de vezes, passando pela conformação eclipsada e pela conformação do tipo anti. A conformação eclipsada é a mais energética porque requer uma energia extra denominada tensão torsional. Tá? É uma tensão torsional causada pela repulsão dos pares de elétrons dessas ligações que ficam muito próximos, correto? A tensão torsional é decorrente da aproximação dos pares de elétrons ligantes das ligações carbono-carbono e essa tensão vai ter uma energia extra de 4 kJ por mol. Essa tensão. O que estabiliza a conformação anti? Que é o que está ali embaixo para nós. Ó. A conformação anti está aqui, ó, todo mundo o máximo de distância um do outro. O que estabiliza essa conformação é exatamente um efeito de hiperconjugação que nós vamos ter entre o orbital ligante dessa ligação, tá? Então essa ligação tem um orbital ligante, essa ligação aqui, ó, carbono-hidrogênio que eu estou falando é essa aqui, ó. Ela tem um orbital ligante e essa ligação carbono-hidrogênio que eu estou segurando aqui, ó, ela tem um orbital antiligante bem aqui em cima, que é esse orbital antiligante que está desenhado exatamente aqui, ó. Ela tem um orbital antiligante aqui em cima. O que acontece é uma deslocalização dos elétrons, né, uma hiperconjugação dos pares de elétrons ligantes dessa ligação carbono-hidrogênio que estabiliza esse orbital antiligante dessa ligação carbono-hidrogênio que eu estou segurando aqui. Então, a conformação anti, ela é estabilizada por efeito de hiperconjugação. Bom, isso nós estávamos avaliando o etano, correto? O etano,
2 carbonos, 6 ligações carbono-hidrogênio. Se nós avaliarmos o butano, nós temos duas formas de avaliar o butano. A primeira delas é avaliando aqui, ó, vou virar para vocês, em torno dos carbonos 1 e 2, tá? O primeiro carbono da cadeia e o segundo carbono da cadeia. Quando nós avaliamos os carbonos 1 e 2, nós vamos ter exatamente a situação anterior, correto? Ó, uma conformação anti, onde nós temos a máxima distância dos pares de elétrons das ligações carbono e hidrogênio e uma conformação mais energética, que é eclipsada. Ó, então nós temos aqui, ó, esses átomos de hidrogênio aqui, ó, eclipsado. Esses átomos de hidrogênio, essas ligações carbono e hidrogênio eclipsada. E aqui, ó, nós temos a ligação, deixa eu deixar bonitinho para vocês, ó, nós temos a ligação carbono e hidrogênio da frente, ó, eclipsada com essa ligação carbono-carbono aqui de trás. E nós vamos ter na ligação C1-C2 do butano o mesmo perfil que nós vimos anteriormente, tá? Eclipsada, mais energética do que a conformação anti, certo? Da mesma forma, a conformação anti mais estável, porque é estabilizada por hiperconjugação, e a conformação eclipsada menos estável, porque nós temos a tensão torsional da repulsão dos pares de elétrons das ligações carbono-hidrogênio e carbono-carbono. Entretanto, e agora começa a ficar só um pouquinho mais complicado, não é muito. A gente pode avaliar o butano na perspectiva aqui, ó, das ligações entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? E aí nós vamos ter um conformero a mais adicional aos conformeros que a gente já viu, tá? Então vamos lá, vamos partir do primeiro, do mais estável. O mais estável que nós temos vai ser o mesmo que nós vimos anteriormente, ó. Vou virar aqui para vocês. Nós estamos analisando, ó, essa e esse carbono, nós estamos analisando essa ligação, ó. Quando eu viro para vocês, nós vamos ter a conformação anti, ó. Todos, esse grupo metila aqui de baixo e esse grupo aqui de cima estão o máximo afastados um dos outros. E aqui, ó, esses hidrogênios e esses hidrogênios aqui laterais também estão o máximo afastados um dos outros, certo? Nessa situação aqui, nós temos, ó, a metila aqui e a outra metila lá em cima. Ó. A metila aqui na frente e a outra metila aqui atrás, ó, o máximo afastado um dos outros, certo? Se nós girarmos, tá? Mas aí a gente pode fazer um giro tanto para um lado quanto para o outro, mas vamos escolher sempre um lado. Ó. Se nós girarmos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer igual está aqui. A ligação da frente está para baixo, tá? Aqui, ó, a ligação da frente está para baixo e a ligação de trás está para cima, está aqui. Então nós vamos girar a ligação da frente para a esquerda, correto? Ó, vamos girar a metila da frente para a esquerda. Essa metila foi girada para a esquerda, tá? E aí ela vem parar aqui, ó. Percebam que agora nós temos, ó, a metila está aqui. Aqui atrás, ó, nós temos o átomo de hidrogênio e eles estão eclipsados. Aqui em cima também nós temos grupos eclipsados e aqui lateralmente também nós temos grupos eclipsados, certo? Se a gente fizer mais um giro para a esquerda, nós vamos obter, ó, se a gente pega essa metila aqui, ó, e joga ela para cima, nós vamos aproximar esses grupos que são mais volumosos, tá? Que é as duas metilas no caso do butano. Percebam, aqui no modelo molecular a gente consegue ver bem certinho, ó. Eu estou aproximando essa metila aqui da frente com essa metila aqui de trás, ó. Estou analisando essa ligação ao longo dessa ligação aqui, ó. E percebam que essas metilas estão próximas. Quando essas metilas se aproximam, nós temos uma tensão estérica, que é a tensão
de grupos volumosos, né, de nuvens eletrônicas pertencentes a esses grupos. Quando nós temos esses grupos volumosos e uma tensão estérica atribuída a eles, nós vamos ter essa conformação gauche. Tá? O livro vai falar que se fala gauche, mas se você quiser falar gauche, não tem problema. Tá? Eu falei gauche a graduação inteira, eu vim descobrir há pouco tempo que era gauche. Mas tá, fala gauche, é gauche, tá? Conformação gauche, mas se escreve gauche. Se eu giro um pouquinho mais, se eu pego essa metila e jogo ela para cima agora, ó, perceba, a gente está movimentando sempre a metila da frente. Então a gente joga essa metila para cá, nós vamos colocar os dois grupos metila, ó, olha aqui. Nós vamos botar esses dois grupos metila eclipsados, um de frente para o outro. Sim, periplanar, né? Que são esses dois grupos metila para o mesmo lado do plano. E aí nós vamos ter a tensão estérica e a tensão torsional, né? A repulsão dos pares de elétrons da ligação carbono-hidrogênio, carbono-carbono e a repulsão da nuvem eletrônica dos dois grupos metilos, correto? Então, quando nós analisamos essa ligação, vejam que nós temos uma nova conformação, que é a conformação gauche, que é quando eu deixo esses dois grupos aqui, ó, relativamente próximos, né? Eu tenho aqui, ó, eles, o que seria para ser anti, porque eu tô com um hidrogênio aqui, ó, anti a esse grupo metila, mas eu tenho uma aproximação de dois grupos volumosos aqui lateralmente, ó, o que vai me gerar uma energia, uma tensão estérica. Percebam que agora nós vamos ter o D, né, que é as duas metilas mais distantes uma das outras, o mais estável. Depois eu passo a ter os grupos eclipsados com uma energia intermediária. Percebam, ó, eu tenho uma energia intermediária e os grupos mais energéticos são quando eu aproximo os dois grupos metila, deixo eles em conformação anti. Os conformers C e E, percebam que eu deixo eclipsado os hidrogênios e os grupos metila. E aqui, com uma estabilidade bastante grande, apenas uma diferença de 0,87 quilocalorias do conformer anti, eu tenho os conformers gauche, tá? Porque se você perceber, como eu disse, eles estão anti. Eles estão anti, ó. Porque se você perceber, ó, aqui embaixo eu tenho o hidrogênio e lá em cima eu tenho a metila, só que eu estou aproximando aqui, ó, lateralmente, dois grupos metila volumosos, certo? Então eu estou aproximando a nuvem de elétrons deles. Quanto mais estável o conformer, maior será a fração da molécula que estará naquela conformação. Bom, a gente já viu que o mais estável é o anti, tá? Tá aqui, ó, é o anti, ó. Aqui tá anti, eu boto a metila para um lado aqui e a metila para o outro lado aqui, certo? Analiso essa ligação e aqui tá tudo anti, ó, tá? O mais distante possível. Se o conformer mais estável é o que contribui mais para que a molécula esteja na forma real dela, no frasco reacional, é por essa razão que nós desenhamos as cadeias carbônicas em zigue-zague. Porque desenhando em zigue-zague, a gente sempre vai manter as ligações carbono-carbono anti uma da outra. Então eu vou deixar esses grupos volumosos, ó, sempre em configuração anti. Então é por isso que eu desenho em zigue-zague. Porque, por exemplo, ó, se eu botasse aqui em configuração eclipsada, ó, perceba que não vai ficar um zigue-zague, porque essa ligação aqui está para o lado. Se eu colocasse em configuração gauche, ó, percebam, não vai ficar zigue-zague. A única configuração que vai ficar zigue-zague é deixar os dois grupos metila em conformação anti. É por essa razão que nós desenhamos as cadeias carbônicas sempre em zigue-zague, porque na maioria do tempo ela bota esses grupos aqui em maior distância um dos outros, certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre análise conformacional em volta da ligação carbono-carbono do tipo sigma. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso, eu vou deixar para vocês, e a gente vai tratar
na próxima aula sobre a conformação em ciclo-alcanos, correto? Tenham um bom dia, nos vemos na próxima aula. Um abração a todos.